Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí sobre meiose, né? Formação dos gametas, ou seja, formação de células haploides. O que significa isso? São aquelas células com metade dos cromossomos. Por exemplo, numa célula humana, a gente tem normalmente 46 cromossomos. Metade aí, 23 vindo do nosso pai, metade vindo da nossa mãe, 23 também do óvulo. E aqui, ó, galera, é exatamente a formação desses caras, desses gametas, né? O gameta masculino, espermatozoide, com 23 cromossomos, e o gameta feminino, o óvulo, com 23 cromossomos. A meiose 1, né? O que vai acontecer, né? Ela é uma meiose onde você vai ter aí uma redução desse número de cromossomos. Mas primeiro de tudo, né? O que vai ocorrer? A meiose 1, ela vai basicamente duplicar esse DNA, esses cromossomos, né? Então depois ele vai separá-los, né? Os cromossomos homólogos. O que significa isso? Aquela parte que veio do meu pai vai ser separada da minha mãe, né? E isso daí só vai acontecer quando você tem aí uma variabilidade genética. Ou seja, você vai ter uma troca de perninhas de cromossomos, né? Então vamos lá, ó. Ocorre a separação dos cromossomos ditos homólogos, ou seja, aqueles que são iguais entre si e que juntos formam um par, né? O que veio do seu pai, da sua mãe, por exemplo, no cromossomo 1, no cromossomo 2, né? Esse ciclo é dito reducional ou meiose 1, pois no final temos duas células com metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe, beleza? Apesar de que, vale lembrar, que esses cromossomos vão estar pela metade, mas eles ainda vão estar duplicados. Então vocês vão ver uma célula ainda que vai ter um desenho de 2N, ou seja, ainda como se tivesse diploide, mas na verdade ele só está duplicado, tá bom? Vamos lá. Primeira fase aí, né? Seria aí a prófase 1. A prófase 1 da meiose, galera, ela é subdividida em várias etapas, né? E isso daí é o que é um pouco diferente da mitose, porque a gente vê aqui que coisas que aconteciam na intérfase da mitose acontecem agora na prófase 1 da meiose 1. Então aí ela é dividida em leptóteno, né? E aí o que acontece? Os cromossomos começam a ficar individualizados, você começa ali a ter a condensação desses cromossomos, né? E aí eles começam a ter aquele formatinho da primeira perninha do X, beleza? Depois disso nós temos o zigóteno, né? Que é a aproximação dos cromossomos homólogos, ou seja, aquele par, né? O que veio do pai e da mãe, eles começam a se aproximar, né? E essa aproximação é chamada de sinapse. Agora que é o importante, porque esses cromossomos homólogos duplicados, galera, eles que foram duplicados, eles vão e ficam em sequência, formando 4 perninhas, estão vendo? Um X do lado do outro. Isso daí é o que leva à variabilidade genética, e é nessa fase aqui, o paquíteno, né, que acontece o maior grau de condensação dos cromossomos. Eles ficam bem condensados em forma de X assim, né? E aí você tem o crossing over acontecendo. O que é o crossing over? É a troca aqui, ó, dessas perninhas de material genético. Essa troca de perninha é aleatória, tá, galera? Então não dá pra gente saber como que será essa troca. Ela pode ser de qualquer jeito. E é graças a isso que os gametas são totalmente diferentes. É por isso que um espermatozoide meu vai ser diferente do outro, tá bom? A mesma coisa acontece com o óvulo. E o crossing over, então, acontece no paquíteno da prófase 1, tá bom? Aí, ó, um exemplo aqui, sei lá, o cromossomo 16, ó, ele tá aqui e o outro tá aqui. Esses dois lados de fora são os cromossomos homólogos. Eles foram duplicados, beleza? E aí ocorreu o crossing over nas perninhas, tá bom? Então agora eles não são mais homólogos, né? Eles não são mais os mesmos cromossomos. Bom, então aí simplificando a meiose 1, ó, no início você tinha uma célula comum aí com 46 cromossomos, 2N. Ela duplicou o seu DNA, ficou aí com 92 cromossomos, né, para duplicar, ficou 4N. Depois disso, sofreu aí com a meiose 1 aí com o crossing over. E aí aconteceu o quê? A separação, e ficou duas células 2N. Porém, esse 2N, galera, não é igual a esse aqui. Por quê?
são 2N, mas é só com as cópias, né? É só com a duplicação. A parte que era do seu pai e da sua mãe foram separadas, né? Aqui você só tem ele duplicado. Então, na verdade, isso aqui é uma célula N, com metade dos cromossomos, só que duplicado, tá bom? Bom, agora nós temos aí a meiose 2. Só para a gente iniciar, né? A meiose 2 aí, vocês estão vendo, que é exatamente essa duplicação dos cromossomos que tinha, ela vai simplesmente separar o que foi duplicado. E agora vai ficar verdadeiramente uma célula N, né? 4 células N. A meiose 2, ela se parece muito com a mitose. Por quê? Não acontece variabilidade genética, não tem mais crossing over. Porém, na meiose 2, acontece um fenômeno, né? Que é o quê? É a separação aqui das cópias, né? De célula aí que estavam aqui duplicadas, elas vão e se separam, né? Então é como se fosse uma mitose de uma célula haploide, ou seja, com metade dos cromossomos, tá bom? Então imagina, se a célula era N, ela duplicou, ficou 2N e separou de novo para N, tá bom? Tranquilo? É como se fosse isso, uma mitose de uma célula haploide, tá? Vamos dar uma olhada, né? Aí, ó, só para constar, né, nós temos as outras etapas, né? Diplóteno continua na prófase 1, né, que acontece ali a união das quiasmas, que são essas perninhas do X. Na diacinese, né, você tem a finalização da prófase, e aí você já tem o início da separação ali, ocorrendo aí a variabilidade mesmo, né, porque já trocou as perninhas e agora está separando, ó, os cromossomos, ó. Então aí olhando todas as etapas, ó. Ah, e outra coisa importante, ó, o paquíteno, ele forma essa estrutura em forma de tétrade. O que significa tétrade? São 4 perninhas, beleza? Elas podem ser chamadas de tétrades ou bivalentes, tá bom, galera? Então aqui, ó, são 2x, um do lado do outro, né? Aquela estrutura que eu mostrei ainda há pouco aqui, ó, né? Isso é uma tétrade. 1, 2, 3, 4 perninhas. Bom, agora vamos para a metáfase 1. Os cromossomos aí ficam agrupados, né, na região equatorial da célula, então esse daí vocês já viram, né? Basicamente aí, ó, as tétrades vão ficar no meio da célula, ok? E vão se separar na anáfase, né? Então, na anáfase aí 1, elas vão e se separam. Como diferenciar uma anáfase 1 de uma anáfase 2? Na anáfase 1, você ainda vai ter os 2 xizinhos aqui, ó. Esses 2 xizinhos que estão na metáfase aqui, ó. Né? Você vai ter aí a estrutura da tétrade. Na anáfase 2, você vai ter só um X, tá bom? Vamos dar uma olhada mais para frente. E na telófase, né, se separou aqui, formou 2 células aí N, né? Porém, elas estão duplicadas. Você vê que os cromossomos ainda estão em forma de X, beleza? Agora a meiose 2, né, que é a que a gente está falando. Já expliquei que ela é como se fosse uma mitose de uma célula haploide, né? Então, ó, vamos dar uma olhada. Na prófase 2 não tem essas subetapas tanto assim relevantes, né? Vai acontecer como na mitose. O núcleo vai ser destruído, os centríolos eles se duplicam e vão para cada lado. Na metáfase, olha a diferença da metáfase daqui, que só tem um X no meio, para a outra metáfase antiga que a gente estava vendo, que tem os 2 X, ou seja, formando aí a tétrade, tá bom? Olha a diferença. Então é assim que a gente vê. Ó, e agora também, na metáfase 2, a gente sempre representa as 2 células. Por quê? São as 2 células resultados, ó, disso aqui, ó, né? Então aí são as células resultadas, ó, dessa etapa aqui da telófase 1, ó, que separou, formaram 2 células. Agora a gente olha tudo o que acontece simultaneamente nessa e nessa célula. Olha lá. A anáfase separou, olha a diferença, né? Na anáfase de lá, a anáfase 1, a gente viu o xizinho subindo. Aqui a gente vê só a separação desse X, né? E a telófase finalmente, né? Formando aí o que a gente conhece como gametas aqui, ó. Esses 4 aqui, tá mostrando aqui as cores diferentes por causa da variabilidade genética, né? E aqui esses 4 são os gametas, são espermatozoides ou óvulos, tá bom? Beleza, galera?